filme que eu trago é uma curta-metragem chamada Nina, e é um filme que retrata a vida, o cotidiano num cenário de guerra, e como é que se vive o íntimo, o ordinário, não é? Aquilo que se vive, o vulgar, não é? O comum, como é que se vive esse íntimo em tempos de guerra, que são tempos extraordinários na realidade, e retrata três personagens e como é que é a vida entre eles, pronto, que não vivem propriamente juntos, mas há uma personagem principal que é a Nina, e a Nina é uma professora que no meio deste momento de crise dá aulas, dá explicações de inglês a um aluno que vive no prédio da frente, e para chegar ao prédio da frente tem de atravessar um cenário de guerra. Esta história passa-se na região do Donbass, portanto, e retrata a Ucrânia, curiosamente, em 2014, ou a partir de 2014, depois da ocupação da Crimeia. Portanto, não é explícito o filme, onde é que é, mas é falado em russo e retrata este cenário de guerra. Então, este filme é um filme que foi feito em ambiente escolar, no mestrado, mas apesar de ser um filme de escola, é um filme bastante maduro e já com uma produção bastante grande, porque foi feito no âmbito do mestrado em direção de fotografia da National Film and Television School. Pronto, e teve bastante produção e teve 4 dias de filmagem. Eu sinto que é um filme bastante maduro para um ambiente escolar. E então, na realidade, foi neste ambiente que a realizadora e eu empatizámos um com o outro e decidimos fazer o filme, portanto, e foi um filme bastante interessante do ponto de vista da forma como trabalhámos juntos. O filme foi feito num registro muito colaborativo, e isto quer dizer que na realidade nós decidimos muito em conjunto, mas havia aqui, desde o início, eu surgi muito também no início na escrita do guião, felizmente, e o meu envolvimento foi bastante grande com a realizadora e com o produtor e até com a diretora de arte. A ideia era que não se notasse a direção de fotografia, portanto fosse o mais natural possível e que não houvesse de alguma forma um impacto que não fosse muito estético. Portanto, o trabalho foi sempre procurar desenvolver as cenas, e trabalhámos por cenas a partir da proximidade com o personagem. Portanto, como é que nós conseguimos estar mais próxima da Nina, que é a personagem principal, sem perceber que andamos aqui atrás dela, não é? Então houve sempre este trabalho, e houve um trabalho muito grande de mise-en-scène entre mim e a realizadora. Eu lembro perfeitamente, por exemplo, a caminharmos à noite no lugar onde vivíamos, em Londres, e a caminharmos à noite e quase tipo a filmarmos um ao outro, só com as mãos, e dizer, não, podíamos estar aqui, não, aqui devíamos estar aqui. Do ponto de vista emocional, onde é que a câmara devia estar? Pronto, foi o nosso trabalho. Em termos de luz, aquilo que foi pensado foi não distrair o espectador de forma nenhuma e ser o mais invisível possível. E sendo um ambiente de guerra, vimos filmes como Diários de Sarajevo, tapámos janelas com jornal, iluminámos de uma forma bastante natural, foi uma iluminação bastante natural, que é reproduzimos a luz natural, que é uma coisa que me agrada bastante, e eu sinto que isso se vê no filme, assim, há um envolvimento da câmara e dos personagens num ambiente bastante natural. Foi um filme que foi feito com bastante equipa, portanto foi um filme que traduz os esforços de bastante equipa, tem efeitos especiais no set, tem, enfim, balas ocas a bater no chão, tem fumo num ambiente bastante amplo, portanto tem bastante equipa na realidade, e apesar de ser passado na Ucrânia, portanto num ambiente de leste, foi filmado em Londres, então houve a necessidade de controlar, sobretudo nas cenas de exterior, que foram as mais difíceis na realidade do ponto de vista logístico. Houve a necessidade de controlar o público e então obrigou a ter bastantes pessoas, sobretudo nesses dias. Foi uma curta filmada em 4 dias, em película, em 16mm, e para isso eu também tive de contar com a ajuda de assistentes de imagem, tive um chefe eletricista, mas foi uma equipa bastante grande, sim, éramos 30 ou 40 pessoas. Foi incrível. Assim, na realidade, eu acho que este filme foi feito com muito amor, porque foi também assim o primeiro filme naquele ambiente onde nós envolvemos o maior número de pessoas. Portanto, haviam vários departamentos a trabalhar em conjunto pela primeira vez, como por exemplo a direção de arte, que fez um trabalho incrível,
em que montou neste pátio, neste género de alameda, nesta praceta, montou um cenário de guerra, barricadas, impressões de anúncios em russo e aqueles reclames de loja. Portanto, houve muito trabalho e foi incrível ver como é que, enfim, houve um foco muito grande. Este guião teve o dom de ser um filme bastante apetecido e bastante querido, porque também trata algo bastante humanista, que é como é que as relações se desenvolvem em ambientes de extrema fragilidade social, não é? Em que deixa de haver contacto entre as pessoas, e nós vimos isto com a questão da pandemia, não é? Como é que as relações íntimas se desenvolvem, como é que o tecido social continua a acontecer em momentos em que as coisas têm de parar, não é? Em que temos de ficar fechados em casa, que neste caso é por causa de uma guerra. E então houve este envolvimento muito grande por parte da equipa e por parte de tentar tornar isto o mais natural possível. Como é que tornamos isto o mais verosímil possível? Como é que Londres, como é que um council estate, um bairro social em Londres, se transforma em 2 blocos de apartamentos na Ucrânia? E na realidade eu sinto que o filme tem muito amor na forma como foi feito, e eu sinto na forma como ele também depois passa para as pessoas. E enfim, também é a razão pela qual eu trouxe este filme, porque tem este empenho, tem bastante empenho, e eu acho que só aconteceu também porque a realizadora foi bastante, vou dizer, obstinada, na forma mais positiva, em querer que as coisas fossem o mais naturais possível, em que isto acontece, isto pode acontecer, não, isto não vai acontecer, isto é real, não, isto não é real. E então de traduzir também para o espectador uma situação, traduzir de uma forma mais real para o espectador estas situações todas. Isto também porque eu acho que ela levou isto como um desafio, porque depois os filmes mais à frente dela têm sido bastante diferentes na realidade. Ela tem-se levado para alguns desafios, mas neste caso foi isto: como é que nós nos conseguimos esconder enquanto criadores, não é? Ou o mais possível, como é que nós conseguimos estar o mais possível com estas personagens. Também ela foi refugiada russa e cresceu na Alemanha, portanto esta história da Ucrânia ainda em 2004 era bastante importante para ela e teve assim bastante empenho. Em termos de iluminação, eu fiz um trabalho de pesquisa bastante grande por entre as redes sociais. Portanto, a forma até como eu pesquisei mais, ou a maior parte dos conteúdos ou das minhas referências de iluminação, além da fotografia, que é de onde eu venho, e deste trabalho de fotojornalismo, acabei por pesquisar muito fotografias de jovens na Ucrânia e em ambientes de leste, e como é que a luz existe nestes espaços, uma luz mais, enfim, como é que é a luz, como é que é o sol nestes espaços. E então pesquisar muito através das redes sociais, através das pessoas que lá vivem, como é que isto existe. Então tenho de facto um mood board que não é muito grande, mas de fotografias muito interessantes até, que partilhei com a arte e acabei por desenvolver em conjunto com a arte, de fundos, de luz, de iluminação, e enfim, acabei por me guiar muito pelo real das pessoas que existem neste espaço. Então também foi um trabalho com bastante, enfim, que me deu bastante prazer fazer. Eu acho que não posso fugir à cena que é quando ela atravessa pela primeira vez, portanto a quarta cena, ela atravessa pela primeira vez a praceta, e como é que isto pode ser feito naquele registro de estamos em Londres e estamos em Londres ao lado de uma escola em funcionamento, com crianças aos berros, e como é que vamos conseguir fazer que isto passe por Ucrânia 2014 em ambiente de guerra. Então eu acho que esta é a cena mais impactante e também é que ajuda a vender de alguma forma, não é? A vender ou não, mas eu acho que isto o público acaba por poder dizer isso, mas é a cena que nos ajuda a vender a ideia que estamos numa guerra. E foi desenhada de uma forma bastante simples, mas um bocado também mais em ponto de vista do que em estar próximo do personagem, neste caso, não é? Lentes mais longas, mais distante,
e também com um olhar mais de fora, não tão próximo, porque também era isto, era dessas pessoas que estavam a olhar de longe e que acabam por haver tiros no entretanto, é por causa dessas pessoas que ela acaba por estar a fugir e estar a esconder-se. Esta cena na rua tem um plano que eu acho que para mim é o plano mais, eu diria que é o plano mais importante na realidade da minha carreira. Eu acho que é, não pela forma como está, não é estético, não tem nada a ver com questões técnicas, mas tem a ver com, na manhã da filmagem, eu cheguei ao decor, foi o primeiro dia que nós fizemos esta cena na rua tão impactante. Eu cheguei ao decor, eu vi a roupa da atriz, eu vi a atriz, eu vi que ela tinha uma panela a fingir de capacete, e pensei assim, ok, isto, não sei se isto está muito bem em câmara. E pronto, e deixei as coisas irem e pensei, a realizadora estava mesmo fixa com esta ideia também do tacho, porque era um bocado trazer este lado cómico, aqui um lado meio cómico, neste ambiente completamente trágico, não é? Ou dramático. Eu lembro perfeitamente de olhar para esta atriz, que é uma atriz incrível, russa, e aquilo eu não estava muito sensível à roupa dela, a ela, tudo aquilo. E de repente, quando começamos a filmar, e foi o primeiro plano do dia, e ela começa a atravessar, é um plano que se vê de trás, é um plano de uma lente longa, vemos de trás ela entrar na zona de guerra, das barricadas, já a meio do filme, na segunda vez que ela atravessa a rua, e estamos a filmar, e estou a ver através do shutter, da passagem do shutter, e de repente, e sinto-me a ficar todo arrepiado, porque aquilo que eu achei que não era verosímil, eu achei que isto é um bocadinho demais, de repente, em câmara, aquilo de repente tornou-se realidade, e tornou-se quase de forma mágica, enfim, uma realidade. E então trouxe-me muito também para uma humildade que eu acho que por isso é que eu digo que é um plano super importante para mim na minha carreira, a humildade do trabalho do ator, a humildade do diretor de fotografia em observar e em estar presente e em quase esta dedicação do cinema ao trabalho do ator, e foi extremamente impactante para mim e continua a ser. E no trabalho de ficção que eu faço, eu sinto a maior parte dos takeaways que eu levo para mim, da minha aprendizagem de todos os projetos, é na realidade no trabalho dos atores e a forma como existe esta relação. Portanto, sim, diria que será, se calhar não há uma cena favorita no filme, mas há um plano que para mim é assim de salientar em relação a todos os outros, que é este. Eu acho que o meu conselho para quem está a começar neste caminho da direção de fotografia são vários. O primeiro é paciência, é ter paciência, porque as coisas demoram algum tempo às vezes a evoluir, e é um trabalho que envolve muita equipa, e eu acho que todos os diretores de fotografia têm um percurso, poucos têm um percurso que seja direto, não é? Que quando quiseram ser diretores de fotografia conseguiram ir para uma escola e se tornaram diretores de fotografia a seguir. Eu não tenho apesar de ter saído de uma escola e ter começado a fazer direção de fotografia, até chegar a essa escola tive um percurso por outros lados. Por isso diria paciência. O segundo, eu diria histórias, procurar histórias, observar histórias, contar histórias, não é? Portanto, ler histórias e contar histórias. Portanto, esta técnica, não é? Da narrativa, do ponto de vista de, enfim, como um mecanismo tão importante na transmissão de conhecimento, em termos sociais até. E o terceiro, eu diria, visão, procurar ver e saber ver, que eu também dou aulas de vez em quando, e é isso que eu promovo nos meus alunos, é desafiá-los a aprender a ver, porque a técnica, aprender a mexer numa câmara, eu acho bastante secundário a aprender a ver. Eu acho que a luz, aprender a ver como é que a luz cai num sítio, como é que muda ao longo de um ano, observar essa luz, registar essa luz, e depois no contacto com as pessoas e com estas histórias, não é? Como é que as coisas, como é que isto se desenvolve. Portanto, eu diria estes três, se me permites.